E esse ponto do Krishnamurti é um divisor de águas, porque justamente ele entra nessa figura que você falou, né? O esperado, o avatar da nova era, né? Todas as áreas, ó, os budistas estão esperando o novo Maitreya, os hindus estão esperando o Kalki, que seria o 10º avatar de Vishnu, os judeus estão esperando o Messias, o cristão está esperando a segunda vinda de Jesus. Cara, o tempo inteiro, na nossa imaturidade, a gente terceiriza responsabilidade de salvação para um ser de fora. Não há salvação porque você não está condenado a nada, a não ser a sua própria ignorância. O que existe é evolução. Seres maiores funcionam como professores, orientando os alunos, mas não vão entrar no aluno para fazer a prova para ele. Senão o aluno não cresce se não for testado. E todos esses livros que a gente colocou, alguns têm exercícios práticos, alguns têm conduções, né? E na sua opinião, e eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, existem riscos em uma pessoa querer, através de livros e o que ela Sim, fazer porque sozinho? sozinho, ainda mais mediunidade. É diferente, Fael, quando é uma capacidade anímica, porque aí é o autodesenvolvimento do ser, que até o animal tem capacidades. Agora, a parte mediúnica, ela é influência do plano espiritual sobre você. Não dá para você fazer isso sozinho. Agora, é possível um bom médium responsável, depois de anos de prática em grupo, fazer um trabalho sozinho, porque ele está calçado por anos de prática. Um iniciante, não. E quando alguém encontrar uma prática, entenda, é só uma prática. O caráter dela é outra história. Desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual, porque você pode ter um paranormal que faz o mal com a paranormalidade, ele não tem espiritualidade. O legal é, estuda a prática, mas estuda o fundamento, a teoria, soma e vê em que aquilo te melhora enquanto pessoa. Se não te melhorar, só para desenvolver um poder qualquer, não te melhora, só aumenta o teu ego. E a gente está falando de ego, né? E o que, que é qual o problema do ego nesse lance das Poder, iniciações, né? aumento do poder, se você não tiver equilibrado, poder sem sabedoria corrompe. Isso é básico. Então, sabedoria equilibra o poder para alavancar progresso e evolução para todos. E a gente tem aqui mais alguns livros, inclusive tem um aqui que você falou que dá para o pessoal também acessar no site, né? Mas É vamos falar. aquele. Antes, vamos. Esse aqui é o livro O Corpo Astral. É uma série de livros publicados na década de 20 e 30 do Arthur Powell. O que esse cara fazia? Ele era um teórico. Ele pegava coisas do Leadbeater, Gina Arajadaz e autores teosóficos, Seinert, Blavatsky, e condensava. Então ele fez uma série de livros. O duplo etérico é um, na sequência o corpo astral, depois na sequência o corpo mental, depois na sequência o corpo causal e o ego, os veículos de manifestação da consciência pela abordagem teosófica. Esse livro aqui, como fala da estrutura do corpo psíquico, chamado corpo astral, na área espírita perispírito, na projeciologia psicossoma, por exemplo, o corpo espiritual na Bíblia, no Paulo de Tarso, é Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O termo corpo espiritual é de autoria do Paulo de Tarso. E aí, esse livro trata da abordagem teosófica e acaba abordando estrutura do corpo astral e, num ponto ou outro, acaba falando de saída do corpo. Mas o livro não é de saída do corpo, é a estrutura do corpo astral, o que ajuda estudante de saída do corpo a entender a estrutura do corpo psíquico. Nesse sentido, vale muito. E no processo mediúnico que a gente está falando, existem alguns pontos que às vezes as pessoas têm dificuldade de colocar isso no dia a dia, principalmente estudantes de ocultismo e outras vertentes. O fator do médium estar em transe, vamos colocar, com uma entidade, e do médium estar recebendo de forma consciente uma informação e reproduzindo através da entidade. Quais são as diferenças que a gente tem hoje em dia, né? E como as pessoas podem também entender o que está acontecendo com elas quando elas estão em contato Cara, mediúnico. isso é difícil porque varia de médium para médium, e mediunidade é um amplo espectro de possibilidades. É que todo mundo achou que mediunidade era só aquela coisa da psicofonia ou psicografia. Não. A influência extrafísica sobre alguém, ela é mediúnica, porque tem alguém de fora utilizando alguém como intermediário. Intermediário em latim é médium. A mediunidade tem várias características
E a maioria dessas características não é ostensiva. Muita gente é médium no sentido de captar uma intuição, melhor, uma inspiração de uma presença, ela age por aquilo e não sabe que foi inspirada. Mediunidade, que, cara, teria que ter um programa só para isso, analisando as várias facetas. É realmente algo muito amplo, né? Eu falei, Sim. deixa eu colocar, porque muita gente tem dúvida. E esse é o livro que a gente ia falar, que tem como as pessoas acessarem no site lá, né? Lancei esse livro em 2004 pela editora Madras, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Fael, é um dos melhores livros que eu pude produzir. É de um mentor chamado Sanat Kummaati, que é um velho iniciado do Antigo Egito e da Índia, que somou essas duas vertentes e me passou fora do corpo as mensagens desse livro, que trata de saídas do corpo e temas espirituais. Com o tempo, o livro esgotou. Eu coloquei ele online gratuito para todo mundo baixar. Está no site do ippb.org.br, na seção de download. Está lá em português, italiano, espanhol e inglês. Em breve vai entrar em alemão e francês. Tem umas técnicas interessantes, tem vários exercícios aqui, gente, ó, pode baixar. Eu vou relançar esse livro por uma outra editora. Tem 3 querendo, eu vou ampliar. E aí, quando sair a nova edição, a editora vai me obrigar a tirar do online. Então, baixem lá, enquanto está lá disponível, ippb.org.br, seção de download, ensinamentos extrafísico e projetivo. Ele é uma síntese de tudo que a gente está falando aqui. E antes da gente continuar, eu quero falar, a gente vai falar sobre mais alguns livros e algumas questões, mas eu queria falar da Bola da Vez aí, que é o livro que você tem com o Samuel. Esse aqui é o Na Luz dos Xamãs, de autoria minha e do Samuel Souza de Paula. O Samuel, um craque na parte xamânica, ele fala de toda a parte histórica e técnica, e eu falo das vivências espirituais com seres espirituais ligados à tradição indígena do lado de lá. O livro já para sair a 2ª edição, em 3 meses de lançado, já vai sair a 2ª edição, está circulando já em Portugal e no Japão também, e está circulando muito no Brasil. Pode comprar pelo site da editora Alfabeto, editoraalfabeto.com.br. O livro está muito bonito, ó. E aqui a ilustração do Leonardo Dolfini, que fez as mesmas ilustrações do meu livro Viagem Espiritual, e aqui também dele, ó. O livro está muito bonito, cara. E eu vou falar para o pessoal o seguinte, ó, deem preferência para a aquisição desse livro aqui. Ele deu várias sugestões, que são livros ótimos, mas esse daqui é um livro do momento, que eles estão aqui divulgando, né? Então, eu vou colocar em destaque aqui para vocês podem também procurar no site da editora, mas eu vou colocar em destaque aqui para vocês poderem adquirir, tá? É um livro excelente, é um livro que muitas pessoas estão, hoje em dia, buscando, né? E até mesmo o lançamento dele foi um sucesso. E eu vou também colocar aqui a recomendação para que você dê preferência, então, na aquisição desse livro, que é um livro do Wagner Borges e do nosso querido Samuel, que também é nosso anfitrião. Esse é o meu 16º livro, Rafael. É o 16, cara. Vamos ver se esse ano sai mais um. Já está com alguns no forno aí? Tem vários no forno. Sabe o que me atrapalha? As viagens, cara. Eu viajo muito. E aí tira o meu lado de organização de autor, senão eu já tinha feito muito mais livros, cara. E é legal, eu sempre fui apaixonado por livro, né? E hoje é uma época em que muita gente não quer ler, quer só consumir conteúdo da internet. Cara, o livro na mão tem a energia das tuas mãos, dos teus olhos, é diferente. Agora, eu vou pegar algo virtual se eu não tiver o livro. Agora, se eu puder, é igual você pegar uma banda que você gosta, você pode baixar o MP3 ou pode ir no Spotify ou no Deezer, mas você quer o disco na mão porque é tua banda de alma, cara. Tem livro que é tão importante para o teu crescimento, tenha ele na mão, e eu sei que é difícil ter dinheiro para comprar tanta coisa, mas nessa época de um vazio enorme e superficialidade enorme, falar de livro, a gente parece até dinossauro, cara. Gente em extinção. Por isso que é importante estar falando desses clássicos aqui para resgatar um pouquinho. E, é claro, Rafael, uma live como essa, um bate-papo como esse, não vai ser apreciado por 1 milhão de pessoas. O propósito não é esse. Estamos falando para outros estudantes espirituais de várias áreas. Pode ser uma contribuição muito boa para outros iguais a gente, que estudam a parte espiritual de forma aberta.
Eu acredito que vai chegar a 1 milhão de pessoas. Você que está aí pode compartilhar com outras pessoas que estão chegando nessa caminhada. Pô, se chegar a 1 milhão de pessoas, a gente fica super feliz, né? Porque aí a mensagem foi Vou passada levar com umas 3, maestria. 4 vidas fazendo podcast aqui até chegar em 1 milhão. Vamos marcar essa meta, hein, pessoal? Um dia vai chegar a 1 milhão essa entrevista aqui, hein? Você faz parte disso. Olha, e a Gabi que está ali na produção hoje, cara, vai reencarnar mais vezes para fazer isso, viu? Vai, em todas as reencarnações ela vai estar contribuindo aqui com o grupo. Quem mandou fazer besteira lá atrás com o Fael? Agora tem que vir aqui, ó, acertar o karma fazendo o programa. Tem que ficar aqui trazendo boas mensagens para reequilibrar tudo isso, né? Mas é bom, é melhor estar aqui fazendo isso do que mais besteira, né? Que é o mais provável, né? Cara, ainda bem que a gente está tendo a parte espiritual na nossa vida para iluminar. Porque se deixar, cara, o ego da gente atropela a gente mesmo. É verdade, é verdade. Pelo menos um pouquinho a gente está aí conseguindo Cara, subir, isso aí né? é uma melhoria fantástica. A chance de estar encarnado na Terra, ainda ter acesso e gostar dessa parte espiritual é uma bênção. Muito bom. Esse daqui é uma tradução do Fernando Pessoa, né? A Luz sobre o Caminho, da Mabel Collins. Essa tradução é do Fernando Pessoa. A Mabel Collins também era da Sociedade Teosófica, depois se afastou. E é muito polêmica, porque dizem que ela foi afastada, porque ela tinha dons mediúnicos que não eram tolerados na teosofia. Não sei se é verdadeiro isso, são rumores. Finalzinho do século XIX, ela publica esse livro, que foi traduzido depois, no século XX, pela editora Pensamento, como Luz no Caminho. A editora Adna relançou com a tradução mais correta, Luz sobre o Caminho. É uma série de preceitos de um estudante espiritual numa senda espiritual. O livro é inspirado, é um clássico também internacional. Ainda bem que a Adna reeditou com capa dura, papel especial. Agora eu vou contar coisas de bastidores. Dizem que ela, Mabel Collins, tinha muitas saídas do corpo. Por volta de 1912, 13, ela lançou um livro chamado, 1915, eu acho, um livro chamado O Despertar, onde ela narra as saídas do corpo dela em tempos astrais. Ficou um comentário de que tudo que está nesse livro aqui não foi dela, ela captou de um mentor espiritual, que dizem que é o Hilarion. Que dizem que o Hilarion pegou de uma fonte mais alta. Não sabemos. O que eu sei, o resultado final, que é o livro, é uma inspiração para estudantes espirituais. Tem sentido, porque ele é considerado um dos mestres ascensionados ali, Então, né? Que são citados, né? E tem ligação com a teosofia. E o mais legal, o livro não tem essa pegada da Fraternidade Branca. Ele é um livro em aberto. Em aberto. E o que é bem interessante também.